Boa noite, amados. Graça e paz. Hoje é a nossa segunda-feira. Nós estamos estudando o livro de Pedro. Que você esteja bem, que a tua casa esteja bem, que a tua família esteja bem. E se não estiver, saiba que nós temos um grande pastor, como nós falamos no nosso bate-papo anterior, e que está atento às nossas necessidades, que está atento às nossas lutas, aos nossos desafios, e que jamais vai nos abandonar. Muito bem, amados. Hoje nós vamos dar continuidade, hoje é a parte 11 do nosso estudo do livro de 1 Pedro, e hoje o assunto está lá no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. As implicações, nós falamos no início lá sobre os benefícios que nós temos da vida cristã, o que a morte de Cristo nos trouxe. E aí nós estamos agora, a partir do verso 2 para frente, falando das implicações de nós sermos cristãos. Estamos falando já há algum tempo sobre o exemplo que nós, enquanto cristãos, devemos dar. Falamos sobre o exemplo em respeitar as autoridades, falamos o exemplo em respeitar as outras pessoas. E agora Pedro trata a respeito da vida exemplar no casamento. Uma das esferas mais íntimas nas relações, ou dessas relações que Pedro trata nesse livro de 1 Pedro. Muito bem, para que nós entendamos e para que nós consigamos entender o que Pedro está querendo dizer, nós precisamos ter claro em nossa mente duas ponderações acerca de quando a gente está estudando acerca desse capítulo 3. A primeira ponderação é que ele está falando sobre a submissão. E aí ele fala sobre a submissão quando ele está falando a respeito da esposa ao marido, da mesma forma que ele fala sobre a submissão em que nós temos que ter com as autoridades, que nós temos que ter com as outras pessoas, partindo do pressuposto de que agora, quanto cristão, eu devo dar o exemplo, tá certo? E ele fala isso às mulheres, às esposas, ele começa falando isso, apesar do texto falar a respeito dos casados. E aí, mais para frente, até o verso 7, ele vai dizer que isso é uma responsabilidade de dar exemplo, tanto da mulher quanto do homem. Mas essas duas ponderações têm que ficar claras. A primeira é a submissão, e a segunda é o exemplo. Isso tem que ficar muito claro na minha cabeça, na sua cabeça, né? Porque à luz da palavra de Deus, às vezes a gente acaba entendendo fora do contexto e achando que as mulheres têm que ser sempre submissas aos vossos maridos. A submissão aqui não é a questão da servidão, não é aquela questão em que você faz as coisas sem pensar ou faz como se fosse inferior a outra pessoa. Não tem nada a ver com inferioridade, tem a ver com o mandamento de Deus. Eu respeito as autoridades pelo mandamento de Deus também, porque Deus pediu para que eu faça isso. E eu faço por causa de Deus, eu não faço por causa dos políticos, das outras pessoas. Eu faço por conta de Deus. Nessa questão da submissão, é Deus quem diz que a mulher deve ser submissa aos vossos maridos. Tá certo? Muito bem, partindo desse pressuposto aí, muitas mulheres... por que Pedro fala a respeito dessa questão da submissão? Porque muitas mulheres, naquela época, naquele tempo do Império Romano, na cultura grega, na cultura judaica, as mulheres necessariamente tinham que seguir as ordens dos seus maridos e tinham que seguir fielmente. A mulher não podia nem sequer discutir. A mulher seguia a religião que o seu marido determinava, a mulher seguia a religião que o marido estava e sem questionamento algum. E isto, por exemplo, e Pedro deixa claro que naquela época, pelo texto, existiam muitas mulheres cristãs das quais os seus maridos não eram cristãos. E aí tenta imaginar essa dificuldade dentro desse cenário de cultura totalmente machista, como seria esta relação, né? Em que a mulher teria o conhecimento através do que ela sabia a respeito de Jesus Cristo, de Deus, tinha o conhecimento da salvação que ela tinha adquirido pela morte de Cristo na cruz do Calvário, tinha todo esse conhecimento, né? Mas ela não podia dizer e falar porque ela estava dentro de uma cultura extremamente esmagadora, em que o homem era o centro
das coisas. E diante dessas dificuldades, Pedro diz a ela o seguinte: olha, ao invés de você ficar discutindo, ao invés de você ficar debatendo, que isso pode tirar a sua paz, amados, eu estou falando acerca do capítulo 3, do verso 1 ao 7. Eu queria conversar de uma forma mais ampla, né, sem detalhar os versículos, mas de uma forma geral, para a gente entender aí de forma geral. Então, ele diz assim: olha, ao invés de você ficar batendo boca e tirando esta relação que você tem com seu marido e fazendo com que isso tire a sua paz e tire a paz do seu marido e levem vocês a não ter uma harmonia no casamento, é melhor que você entenda que as suas atitudes falam mais do que as suas palavras. E aí, existe um versículo no início lá em que ele fala aqui, no verso 3, né, no capítulo 3, no verso 3, ele diz assim: não seja adorno da esposa o que é exterior, né? Ou seja, ele vai falar diretamente para nós: olha, não é o que você mostra que é o importante. Ainda que você precisa, não significa que aqui Pedro está sendo contrário, e muitas pessoas acabam pegando esse texto e dizendo: olha, você tem que, quando você se cuida muito, 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 e vai se cuidando, porque a palavra de Deus diz que você não pode se cuidar, não pode se tratar, não pode passar maquiagem, você não pode. Não, não. O que ele está dizendo assim, que não seja o seu adorno, a coisa mais importante da sua vida. Mas o seu exemplo tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Então, se você quer que o seu marido enxergue o caminho da vida cristã, necessariamente você precisa dar o exemplo. E o exemplo parte pelas suas atitudes. Olha a semelhança que tem acerca da submissão que nós estávamos falando dos versículos anteriores. Ou seja, nós precisamos dar o testemunho, nós precisamos ser testemunhos, mas nós precisamos ser testemunhos a partir do nosso exemplo, da forma que eu vivo, da forma como eu falo, da forma como eu ajo. Isso sim tem que ser aquilo que eu fale a respeito de Cristo. Isso sim tem que ser testemunho. É desta forma que ele espera que nós sejamos testemunho. Não é de uma forma inferior, não é sendo inferiorizado, mas é de uma forma em que você está fazendo não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Você está cumprindo isso porque é vontade de Deus. Ainda que você olhe para o teu cônjuge, ainda que você olhe para a tua esposa, para o teu marido e veja que as atitudes deles estão erradas. Você mostra através das suas atitudes a forma como ele deve agir. É assim que a palavra de Deus está dizendo para você. Não significa que você tem que se emudecer, não significa que você tem que se acolher num canto e você não ter um relacionamento. E aí entra um texto que é a palavra-chave aí, e que às vezes a gente se esquece, e que está lá no texto onde ele diz assim que vós maridos, e aí é bacana para a gente entender. Nós conversamos quando a gente fala sobre casamento, ou vida em família e casamento, a gente usa esse texto para mostrar aos maridos em que a vida que Pedro está falando aqui, que o homem deve viver, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Olha só, viver a vida comum do lar, ou seja, a responsabilidade é do marido e da mulher em dar o exemplo. A responsabilidade é dos dois, ou seja, eles estão em igualdade de condições. Então não significa que você precisa se acovardar, não significa que você precisa se subjugar a alguém, né, ao seu cônjuge por conta disso. Não, significa que você vai dar o exemplo e o seu cônjuge vai sentir o desejo de fazer e de viver aquilo que você está vivendo. E aquele que é e que recebe essa submissão, vamos dizer assim, ele não tem nem o direito, descrito na palavra de Deus, de se achar maior do que a outra, porque nós precisamos viver, enquanto marido, enquanto mulher, a vida comum, ou seja, a vida tem que ser exatamente igual. As mesmas responsabilidades que a mulher tem são as mesmas responsabilidades que o marido tem. E o exemplo aqui descrito e dito por Pedro, para mostrar às outras pessoas acerca
da vida cristã, dessas implicações da vida cristã, ele dá tanto ao marido quanto à mulher, dizendo para ele, para vocês, olha mulheres, mostrem através do seu exemplo, não é a sua beleza que vai mostrar Jesus Cristo e quem você é, mas é como você vive. E diz ao marido, olha, é responsabilidade sua também viver dessa forma, é responsabilidade tua também viver assim. Portanto, é o nosso exemplo que vai falar muito mais do que as nossas palavras. São as nossas atitudes, são as nossas ações que vão mostrar muito mais do que aquilo que nós estamos falando e verbalizando, tá certo? Então, esse texto pode nos trazer e nos traz grandes ensinamentos. Se nós, à luz da palavra de Deus, à luz do contexto, formos analisar, Pedro está dizendo o seguinte, olha, vivam ou mostrem através do exemplo. E aí, por que ele diz isso e tem um capítulo, ou 7 versículos especificamente falando de marido e mulher? Porque a sustentação da sociedade, a sustentação das pessoas vem muito da família, inclusive da igreja. A sustentação de uma igreja vem da condição em que a família está vivendo. E por isso ele diz assim, olha, vocês precisam ter esta harmonia, vocês precisam ser o exemplo, vocês precisam estar em igualdade de condições, vocês precisam estar em harmonia e vocês precisam não deixar que esse equilíbrio afeta, inclusive as orações, ele diz a respeito das orações, não afetem isso, para que as outras pessoas, ao olhar para a sua vida, ao olhar para você, ao olhar para o seu marido, eles consigam sentir o desejo e olhar e dizer assim, olha, realmente a vida cristã desse casal, dessa família, ela é exemplar. Por isso ele diz assim, olha, maridos e mulheres, e aí ele dá exemplo para os dois. Mulheres, façam isso, e maridos, igualmente façam isso. Certo? Então a responsabilidade é nossa. O exemplo é a mim enquanto marido e a você enquanto esposa. E é você enquanto marido que está me ouvindo e assistindo. Você tem tanta responsabilidade quanto a tua esposa de dar o exemplo. Você, mulher, tem tanta responsabilidade quanto o teu marido de dar o exemplo. É a partir da minha vida de casado que a sociedade acaba se formando e as coisas começam a se formar. Seus filhos começam a se formar a partir disso. Né? E os seus filhos que vão para a sociedade e que vão dar o exemplo. E aí, o exemplo que você tem entre casal é o que ele vai aprender. É as atitudes, é a forma como vocês se tratam que vai fazer com que seu filho ou sua filha trate o seu cônjuge e assim a gente vai fazendo uma corrente do bem. Tá certo, amados? Exemplo. Nós temos responsabilidade, enquanto casados, de dar o exemplo. Na mesma proporção. 50-50. Tá certo? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e que o Senhor nos dê uma semana repleta de paz na presença do Senhor. Amém? Amado Mestre, que o Senhor esteja presente conosco sempre, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, que o Senhor esteja na minha casa, na casa de todas as famílias, que o Senhor esteja visitando a cada lar, que o Senhor esteja cuidando como um pastor, ó Pai, que cuida das suas ovelhas. Nos ensina a entender a Tua vontade, nos ensina a ser exemplo, ó Pai, nos ensina a mostrar nas nossas atitudes a Tua presença e a Tua verdade. É a oração que nós fazemos gratos, no nome de Santo de Jesus Cristo. Amém.